vamos falar sobre o livro Eduardo Suplicy, Um Jeito de Fazer Política, lançado no final do ano passado pela editora Contracorrente. O Suplicy fez esse livro junto com a jornalista Mônica Dallari, com edição de Jorge Félix. Amanhã o livro será lançado às 11h30 da manhã na PUC de São Paulo, na próxima sexta-feira, dia 25, às 7h30 da noite. Suplicy também vai lançar o livro no restaurante Aljaniá, no Bexiga, também aqui em São Paulo. É o primeiro volume da biografia de Eduardo Suplicy. Eduardo Suplicy está aqui conosco, economista, administrador de empresas, professor universitário, um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, é vereador de São Paulo pelo PT, foi senador por 24 anos, no Senado elaborou e divulgou um de seus principais projetos, o Programa de Garantia de Renda Mínima, aprovado por todos os partidos, foi secretário de Direitos Humanos e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, na gestão de Fernando Haddad, também foi deputado estadual, deputado federal, candidato a prefeito de São Paulo, governador, foi o vereador mais votado da história do Brasil em 1988 e eleito novamente vereador em 2016, sempre o mais votado do país. Eu vou chamar também a Mônica Dallari, jornalista, coautora do livro, que coordenou várias campanhas também de Eduardo Suplicy. Olá, Suplicy, olá, Mônica, sejam bem-vindos. Muito bom dia, Marilu Cabanhas. Em primeiro lugar, meus cumprimentos por você ter sido premiada como excelente jornalista. Você que me entrevistou tantas vezes quanto eu era senador e que vem acompanhando meu trabalho. Meus parabéns a você. Muito bom dia, Mônica, que me ajudou extraordinariamente para escrevermos esse livro, Meu Jeito de Fazer Política, e os meus 24 anos no Senado, que ainda está por vir. Já está pronto, praticamente. Bem, bom dia, muito obrigada, Suplicy, sempre muito, muito gentil, muito querido. Mônica, bom dia. Bom dia, Marilu. É um prazer enorme estar aqui com você e conversar um pouco desse livro que eu considero muito especial para quem quer conhecer o jeito do Suplicy de fazer política, né? Exato. E eu vou começar pela Mônica, viu, Suplicy? A gente vai fazer aqui a primeira indagação para ela. Mônica, na apresentação do livro, você resume com muita exatidão o jeito Suplicy de fazer política, né? Me permita aqui citar pelo menos 2 trechos. Você diz o seguinte: Eduardo Matarazzo Suplicy é um ser humano extremamente curioso, disposto a experimentar o novo, a explorar o desconhecido e a aprender com o diferente, e para cumprir a sua missão de vida, a busca pela justiça. E outro trecho: logo se percebeu que o político Eduardo Suplicy era diferente porque agia como um homem comum, acessível como qualquer um de nós. Esses trechos acho que resumem muito o que é o Suplicy, né? E, Mônica, você leu 3.009 pronunciamentos proferidos pelo Suplicy na tribuna do Senado. E é o primeiro volume da biografia do Suplicy. Não coube tudo num livro só. Vai ter, então, 2 livros. Conta como é que foi esse processo. Então, eu considero esse livro do Suplicy um mosaico, que a gente percebe como ele aplica o discurso dele na prática, com muitos exemplos. O projeto inicial era fazer o livro Meus 24 anos no Senado. Foi um convite feito pela Saraiva, inclusive que que fosse escrito em primeira pessoa. E nós começamos a fazer, eu comecei no começo, né, inicialmente estava mais tranquilo, porque o começo do mandato, só que o material foi aumentando, e chegou o momento, a gente viu, não ia dar para fazer só um volume. E aí nós separamos, eu fiz uma seleção sobre o jeito do Suplicy de fazer política. E aí um segundo volume, que já está escrito, esperando a edição, vai ser sobre a atuação dele no Senado. E aí, com a preocupação de falar dele, da atividade, de questões, né, no funcionamento e acompanhando o momento histórico do Brasil. Então, o impeachment do Collor, a reeleição do Fernando Henrique, os governos do PT, e ainda vai faltar espaço, mas eu acho que o livro dá para
as pessoas terem muita ideia, né, de como é o Suplicy, o jeito de fazer política. Quando a gente decidiu que faria esse volume, primeiro, porque na verdade já estava praticamente pronto, eu tinha algumas preocupações. Primeiro, de fazer um livro de leitura fácil, para quem gosta do Suplicy, para quem não tem o hábito de leitura, que não se assuste com o livro. Então, são textos curtos, 101 fotos, e aí também a outra questão era que fosse barato. Barato, quer dizer, que não fosse absurdamente caro, como está o livro hoje, então que custasse menos de R$ 50. Isso a gente conseguiu, em parte, na livraria está vendendo por 62, mas vários lançamentos estão ocorrendo e sempre com desconto. Então, assim, algumas coisas da edição, por exemplo, não tem uma área só de fotos, porque para quem está acostumado a ler livro, vai no fim ver as fotos, mas para quem não está, fica meio sentido. Então, as fotos foram editadas ao longo do texto, e eu acho que está indo bem, assim, as pessoas estão gostando. Legal, Mônica, eu vou fazer mais uma pergunta para a Mônica Suplicy, aguenta firme aí, ó. A gente está aqui com o livro do Suplicy e você escolheu, Mônica, essa camisa pink. E eu li aqui no livro que tem, assim, a relação com renda mínima. Eu achei incrível isso. Conta pra gente. A camisa rosa era, primeiro de tudo, uma homenagem às mulheres, e isso faz parte do jeito Suplicy de ser. E aí, também fazendo a ligação com um dos capítulos que se refere à nossa viagem ao Quênia. A gente passou 8 dias visitando vilas extremamente pobres, né? Numa experiência de renda básica, onde todos os moradores com mais de 18 anos passaram a receber $22 mensais. E isso, além de ser uma experiência muito bonita, num lugar muito miserável, e também os primeiros resultados que estão aparecendo são altamente benéficos, especialmente para as mulheres, porque elas ganharam espaço dentro da família, a redução da violência doméstica caiu já no segundo mês 51%. Então, a camisa rosa é uma homenagem mesmo às mulheres, e aí um pouco relacionado com essa experiência tão linda e tão transformadora que está acontecendo no Quênia. Agora, Suplicy, você dedica o livro aos 52 milhões de jovens brasileiros que sonham em transformar o Brasil em uma sociedade mais justa, igualitária, solidária e fraterna. E o Mano Brown, ele tem uma participação muito importante na sua vida, e inclusive ele escreveu aí um dos prefácios, né, e disse que Suplicy, você é uma lenda viva. Ele fala isso. É o cara que você vota e não se arrepende. Um cara que você vai ligar e ele vai te atender. Faz muita diferença o cara fingir que não está ou deixar para te atender amanhã. O cara te atende na hora. A gente nem está acostumado com isso, para falar a verdade. Bom, o Mano Brown e os Racionais ganharam aí um capítulo no livro incrível. Você conta um debate, inclusive, sobre a redução de maioridade penal no Senado, que você cantou a música dos Racionais, né? Homem na Estrada, dando até uma de Barbatuques, né? Fazendo som aí de tiro, de cachorro, ambulância. Conta dessa aproximação com o Mano Brown, com os Racionais, e como ele foi importante, né? Como o grupo também foi importante na sua trajetória política. Muito bem, Marilu. Sabe que era o ano 1994, um ano que eu era senador, não estava disputando eleições, mas era um ano em que Lula estava disputando contra Fernando Henrique, Luiz Erundina era candidata, José Dirceu para governador, Luiz Erundina para senadora. E fomos a um comício, estávamos tendo comícios na campanha assim, de umas 2, 3 mil pessoas. De repente, fomos a um comício lá no extremo do Grajaú e eu fiquei bem impressionado, mais de 10 mil pessoas, que terá acontecido. E eis que nos muros pelo caminho eu vi uma inscrição: hoje tem Racionais no comício do PT. E lá, quando eu falei, normalmente apoiando aquelas candidaturas, é isso que, logo após, queremos Racionais.
e daí muitos dos que iriam falar deixaram de falar, tal era a pressão para ouvir os Racionais. O Lula fez a fala final e daí vieram os Racionais. Eu me impressionei porque aquela multidão, sobretudo de jovens, sabia cantar aquelas letras, muitas vezes longas, de 5, 7 minutos, decor, sabiam cantar. Daí eu falei, puxa vida, se nós quisermos saber quais são as dificuldades, as aspirações, os ideais dos jovens, especialmente nas áreas periféricas de São Paulo, precisamos ouvir as letras dos Racionais. E comecei, então, a interagir com eles, fui aos seus shows e até disse esta observação aos companheiros do PT em encontros, né? E aí me tornei amigo do Mano Brown, dos Racionais, muitas vezes assisti, e daí houve uma passagem muito relevante, certo dia, era acho que 2003 para 2004, e eis que eu li na Folha, é horrível, é horrível, é horrível, era o título. A responsável pelos direitos humanos da ONU havia visitado uma unidade da FEBEM no Brás. E eu, como senador, fui até lá, perguntei à diretora, será que eu posso conversar com esse jovem? Sim, pode entrar, sim. E havia 500 jovens para 150 leitos. E eu fui lá e disse a eles, olha, eu tenho a convicção de que se já estivesse em vigência no Brasil a renda básica de cidadania, muito provavelmente vocês não teriam cometido os delitos, os crimes que os fazem estar aqui presos. E eles me deram razão, especialmente quando eu cantei para eles o Homem na Estrada, dos Racionais, do Mano Brown, o homem na estrada que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, que se recuperou, quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. Então eu disse, olha, o dia que vocês tiverem para si, para cada membro da família, uma renda básica suficiente para atender suas necessidades vitais, então as coisas vão ser muito diferentes. Quem sabe vocês possam fazer um curso numa instituição na sua cidade, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a sua vocação, a sua vontade. E neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade para todos. E eis que eles me deram razão, e a hora que eu terminei, eles disseram, você não quer trazer aqui o Mano Brown? Daí, na semana seguinte, eu voltei lá com o Mano Brown, e você sabe que no auditório lotado, porque tinha... mas que no refeitório, não era auditório, era refeitório, as pessoas sentadas em cima e embaixo da mesa, conversamos quase mais uma hora, e aí eles pediram, e o Mano Brown cantou 6 canções, e eles sabiam decor e cantaram, e aí que nós estreitamos as nossas relações, sabe? E por isso que o Mano Brown ainda, acho que faz... um pouco mais de uma semana, eu fui assistir o filme que a filha dele faz um papel de policial, num filme justamente sobre a criminalidade em São Paulo, sabe? Que sempre é uma preocupação dos Racionais e tudo. Então, eu fui lá a convite da Eliane Dias, do Mano Brown e da filha dele, que faz é uma atriz muito boa, né? Então, me tornei um bom amigo dele, por isso que ele escreveu este prefácio tão especial, assim como o Leonardo Boff também.
Suplicy, bom, a gente tem o tempo aqui bastante curto, infelizmente. Acho que como a Mônica, né, estava falando, a gente precisa fazer 2 livros, aqui a gente precisa fazer uma série de entrevistas com você para dar conta, né, de tanto conteúdo e de tanto simbolismo, né, o que você representa para a política no Brasil. E a gente saboreando, né, lendo o seu livro, a gente soube de coisas incríveis, né? Você foi um lutador de boxe, ganhou muitas lutas, inclusive. Enfim, você foi enfim, para o exterior, onde você foi estudar, né, as economias dos países, tanto do mercado como europeu, quanto dos países socialistas. Você foi parar num hospital, de tanto que você se debruçou nesses estudos, né? Conta um pouquinho, rapidamente, a gente já ainda tem 5 minutinhos, essa passagem é incrível. Você acabou internado no hospital, Suplicy, de tanto que você mergulhou lá para saber a economia desses países? Aconteceu que eu tinha terminado meu 2º ano de administração de empresas de São Paulo, pedi a meus pais, olha, vai haver um festival da juventude pela paz e amizade, uma excursão muito interessante, assim, relativamente com baixo custo, para visitar os países do leste europeu. E eu quero muito conhecer tanto o progresso dos países do mercado comum europeu, como também o que é, afinal de contas, o socialismo, o comunismo. E fui visitar, depois de ter passado uma semana no Festival da Juventude, onde eu assisti poemas ditos por Yevtushenko, o grande poeta russo, e conversei com pessoas tão especiais. E até nesse festival, eu e um amigo argentino fomos convidados depois para visitar a Alemanha Ocidental. E eu primeiro, então, fui à Rússia, Tchecoslováquia, Polônia, Hungria, Bulgária, Iugoslávia, e fui também à Áustria, à França, à Itália, e a Suíça. Fiz um mês de curso na Suíça, lá vi tantas coisas especiais. Me lembro de ter assistido um filme sobre a história da prostituição francês, muito bonito. E aí, por exemplo, visitei a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental por 2 semanas cada, e vi o Muro de Berlim. E especialmente quando eu estava na Bulgária, um dia eu fui conversar com um grupo de músicos brasileiros que estavam cantando no hotel, e eu falei para eles que tinha chegado a uma conclusão que era importante transformar o Brasil e os países numa direção de maior justiça, mas ainda mais diante do Muro de Berlim, eu achava que era importante fazê-lo isso por meio da democracia e sem violência, não é? E eu sou, assim, muito um discípulo de Mahatma Gandhi, de Martin Luther King Jr., que no meu livro Renda de Cidadania eu digo como é que este homem me inspirou muito, né? E é fato que eu estava tão entusiasmado que no dia seguinte eu peguei o trem de volta de Bulgária, cruzando a Hungria, a Áustria, a Suíça, até chegar em Zurique. E quando cheguei em Zurique, eu tinha ficado praticamente 7 dias dormindo muito pouco, desde a saída lá da capital da Bulgária. E andando no trem, eu me lembro que eu falava com as pessoas dizendo, olha, o Brasil hoje é um pouco assim, como naquela canção
Tristeza não tem fim, felicidade sim. A gente trabalha o ano inteiro e para fazer a fantasia e tudo acabar na quarta-feira. Mas daí um dia eu dizia assim para as pessoas, o Brasil vai ser como na música, nas canções do Orfeu do Carnaval, né? Manhã tão bonita, manhã, na vida uma nova canção. E daí, quando eu cheguei em Zurique, eu cheguei na estação, eu estava assim, animadíssimo com tudo, e de repente eu encontrei um homem barbudo que me fazia lembrar o Karl Marx, né? Então eu aproximei esse homem do quiosque que tinha lá e ofereci um vinho. Então, para mim, foi como que fazer uma comunhão entre Jesus Cristo e Karl Marx. E depois eu fui até o aeroporto de Zurique, isso da estação do trem, peguei um táxi até o aeroporto. E quando eu estava no aeroporto, eu fui no banheiro e aí, por alguma razão, eu acabei tirando minha roupa e fazendo uma oração no banheiro, quando acho que alguém viu minha calça assim no canto e chamaram alguém e veio segurança do aeroporto e bateu forte. Eu apareci sem roupa, daí ele mandou sair todo mundo do banheiro e daí espera aí que eu vou me vestir direito. E daí eu estava me vestindo, daí de repente ele me empurrou e falou, vamos logo. Aí eu fiquei bravo e eu naquele ano tinha justamente participado do campeonato da Gazeta Esportiva. Era um homem assim de 1,90 m, mas eu acertei um soco nele e ele caiu no chão. Daí arrombaram a porta do banheiro e tinha umas 6, 8 pessoas que me seguraram, me puseram numa camisa de força e me levaram para a área de segurança do hotel. E aí eu aí vim para... Aí eu conversei com... Eu me lembro de ter sido colocado numa sala onde eu rodava assim, às vezes abria a porta e eu via as pessoas se transformarem, o rosto era transformado em feras, e aí a moça, uma médica, muito gentilmente falou para mim, olha, agora eu vou lhe dar uma injeção para você se acalmar um pouco, tá? E daí me disseram, você conhece alguém na Suíça? Eu falei, eu conheço o embaixador Barbosa Carneiro, na OIT, em Genebra, e ele é muito amigo meu e de meus pais. E daí conversaram com ele e me mandaram para uma clínica, né, psiquiátrica e pública. Depois, 3 dias depois, acontece que minha mãe chegou. Aí ela falou, meu filho, o que aconteceu? Eu falei, é engraçado, há 3 dias atrás, eu, assim, de repente acordei, você estava me chamando, mamãe, e, alguma coisa aconteceu. E eis que daí eu fiquei 2, 3 dias lá e voltei. Minha mãe, no caminho, tinha conversado com um grande cancerologista brasileiro que disse, se precisar, eu posso ver como é que está o Eduardo, acompanhá-lo. Então, ela pediu, ele foi fazer uma palestra em Londres e voltou passando por Zurique para que eu pudesse voltar ao Brasil
assim, sem problema algum. E eu me lembro de ter passado a viagem toda, acho que a noite toda, contando para este grande cancerologista brasileiro tudo que eu tinha visto e aprendido. Daí cheguei em São Paulo, encontrei o Dr. Bernardo Blay Neto, com quem eu fazia análise, né? Ele falou: Eduardo, você precisa descansar alguns dias. E daí eu descansei, fiquei bem de saúde, nunca mais tive aquele problema. Terminei o meu 3º e 4º ano na Escola de Administração de Empresas de São Paulo. Naquele ano, do 3º para o 4º, eu fui eleito presidente do centro acadêmico, organizava dezenas de palestras e tudo que era, convidava, me lembro de ter convidado pessoas como Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Paulo Singer, Chico de Oliveira, para falarem na escola. E assim fui querendo descobrir as coisas, né? Como é que poderia. E daí, depois de ter trabalhado um ano no escritório Suplicy com meu pai, aí apareceu um concurso para ser professor de economia na GB, onde eu tinha estudado. Eu disse a meu pai: eu gostaria de fazer esse concurso, porque se eu passar, eu posso fazer o mestrado, doutorando em economia lá nos Estados Unidos. Eduardo, tá bom. Suplicy. Daí eu fiz, passei e daí me tornei economista. Muito bem. Suplicy, a gente já está em cima da hora, mas com certeza fica aqui o convite para você e a Mônica participarem novamente aqui do nosso jornal. Quero saber muito da história da Joan Baez, enfim, tem muita coisa aí que rola, a Mônica pode falar também. Mas parabéns pelo livro, né? Enfim, para você e para a Mônica, e faço votos, né, que vocês voltem aqui para a gente continuar essa conversa tão agradável. Lembrando que hoje, às 10, aliás, amanhã, o livro vai ser lançado na PUC, aqui em São Paulo, 11h30 da manhã, e na próxima sexta-feira, dia 25, às 7h30 da noite, no Aljoniá, aqui no Bexiga. Muito obrigada, Eduardo Suplicy, muito obrigada, Mônica Dallari, e até a próxima. Super beijo. Muito obrigado. Um beijão para você. Parabéns, Marilu Cabanhas, de ser essa jornalista tão especial. Obrigada, Suplicy, você muito que merece os parabéns. Por ter estado aqui comigo. Obrigada, um beijo. Obrigada. Tchau, Mônica. Tchau, Suplicy. Tchau, tchau. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.